Bora de informação importante, já havia contado para vocês na semana passada que Evangelos Marinakis, magnata grego, dono do Nottingham Forest, do Olympiacos e do Rio Ave, estava disposto a comprar um clube no Brasil e o Vasco era uma das alternativas, certo? Nessa quarta-feira, o filho do Marinakis agitou torcedores do Vasco ao postar em seus stories uma imagem de um relógio e embaixo a placa do Rio de Janeiro. A partir daí muita gente já começou a imaginar que o Marinakis estava vindo ao Rio de Janeiro para se reunir com dirigentes cruzmaltinos. O que eu posso contar para vocês é que o Marinakis, por meio de intermediários, já fez chegar ao Vasco a informação de que ele pretende conversar e abrir negociações para a compra do clube. Mas, muita calma nessa hora, o Edu Gaspar, que é quem vai tocar esse tipo de negociação, nesse momento está na Arábia Saudita. Então, essa tratativa deve ficar para os próximos dias. Outra coisa importante, informação exclusiva. Evangelos Marinakis e seu filho estiveram na metade do ano no Rio de Janeiro, representando e acompanhando o time sub-20 do Olympiacos, que perdeu a final do Mundial de Clubes para o Flamengo. E ambos saíram do Rio de Janeiro encantados com a cidade, com as pessoas e com o espírito de futebol que existe no Rio de Janeiro, o que só aumenta essa pretensão de ter um time de futebol no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro. Repito, o Edu Gaspar é quem vai tocar essas tratativas. E o Edu já havia, na temporada passada, enquanto ainda trabalhava com o Arsenal, mapeado 8 clubes brasileiros. Ele tinha na oportunidade a ideia de estabelecer uma relação do Arsenal com um clube brasileiro. Essa ideia acabou não avançando por opção dos dirigentes do Arsenal. Para completar, antes de gravar esse vídeo, também vi e ouvi que o Edmundo, ídolo do torcedor cruzmaltino e alguém muito próximo ao Pedrinho, confirmou que as conversas existem entre Marinakis e o Vasco. Só para completar e ser bem justo, quero contar para vocês que existe uma negociação do Marinakis com outro time da Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco não é o único com quem o Marinakis conversa. Ainda não consegui descobrir que clube é esse. As tratativas com outro clube também estão em estágio interessante e assim que eu tiver qualquer confirmação, conto para vocês, tá bom? Autorização para uma possível venda dos 31% da ICAP. Os 39% eles estão na arbitragem. Toda a possibilidade de uma venda dos 39%, a arbitragem tem que ter ciência disso. Ou seja, se tiver um acordo desses 39% de venda, ele vai acontecer dentro da arbitragem. O que isso acontece? Quando você tem a supervisão feita pela arbitragem, isso aumenta a segurança do Vasco, diminui os riscos do Vasco e aumenta a segurança também do investidor. Por quê? Porque o ambiente é controlado pela justiça. Então, todo o processo legal entre Vasco, ICAP, 777, ele está supervisionado por uma decisão da arbitragem. Então, ele está blindado pela arbitragem. Então, não tem problema nenhum. As pessoas estão confundindo esse momento de 31% de 39% na arbitragem, que é o que está à venda, que isso pode gerar algum... Não. O que a gente fez com a liminar foi dar segurança jurídica. E estando na arbitragem, isso aumenta muito mais. O que a gente precisa é de um investidor. Só que as pessoas, não fazendo propaganda, elas acham que é igual no Mercado Livre. Vai lá, não é assim, cara. A gente está falando de um clube de futebol que está com mais de 1 bi de dívidas, que aumentou a sua dívida, mesmo com um aporte de 310 milhões. Eu não gostaria, é isso que as pessoas têm que entender, porque elas acham que é desculpa. Na cabeça das pessoas, eu vou ser repetitivo e bingo para todo mundo, né? As pessoas acham que eu estou aqui dando desculpinha, estou me lamentando. Não, eu sou perguntado, como você fez uma pergunta, eu tenho que falar novamente sobre o assunto. Eu gostaria de falar para vocês que eu tinha milhões para investir, que eu queria fazer um time super potente, que eu queria estar competitivo, que eu queria estar brigando por título, que eu queria ter ganho a Copa do Brasil. Claro, ou contar qualquer bravata aqui na próxima temporada, pode esperar, não vou fazer isso. Nós temos que passar por esse processo. Se o investidor chegar, a gente acelera esse processo de reestruturação, porque vem um aporte, então a gente acelera, a gente não vai deixar de fazer. Tá? Agora, se o investidor não chegar, o clube tem que andar. O que eu tenho que ter é responsabilidade que nunca tiveram. Eu não estou pedindo paciência para o torcedor e não vou pedir, porque eu não tenho. Eu estou aqui, caraca, que chato ter que passar por isso, mas tem que passar. Então, com paciência ou sem paciência, a gente tem que passar por esse processo. Agora, a gente está trabalhando firmemente, paralelo a isso, a encontrar um investidor. Para quê? Para a gente acelerar isso. Se a gente acelerar isso, a gente vai embora, a gente vai acontecer. Agora, é muito cruel você pegar esse gancho final, onde tem um investidor muito forte do outro lado, do Botafogo, e foi muito assertivo
nas contratações e deu tudo muito certo, podendo bater 2 títulos importantes, aí pega o rival podendo ganhou o título, aí pega o outro que vai disputar o Mundial. Pô, é muito cruel você fazer essa comparação e falar assim, ei, a gente não ganha nada. Pô, cara, não estou reclamando e não vou reclamar. Eu vim aqui para fazer isso. Eu vou fazer. Me dói pra caramba? Dói, porra. Você acha que eu não queria aqui, porra, fechei com o investidor. Ano que vem tem, pô, vários jogadores aqui. Cara, claro que eu queria falar isso. Quem é que quer dar notícia que não é boa? Só que assim, vai ser feito o processo de reestruturação. E esperamos que chegue um investidor para acelerar isso. Se não chegar, a gente vai fazer do mesmo jeito. Porque assim, alguém tem que fazer isso. Senão você vai só aumentar a dívida. Você só vai aumentar. E um dos pontos também que eu tinha esquecido do investidor é atacar a dívida com dinheiro novo, que não foi feito. O que foi feito no Vasco, que a gente abriu uma comissão de investigação, e é bom citar aqui, senhor Salgado, senhor Vitor Roma, senhor Luiz Melo, senhor Adriano Mendes, senhor Júlio Brandt, esses caras têm que prestar conta, pô. Esses caras têm que prestar conta. E eu falo de quem, o porquê, porque se não acontecer uma investigação, a gente vai normalizar o que foi feito aqui. Vai normalizar o que foi feito aqui. Então, enfim, o cenário é esse. Pode melhorar? Pode, e muito. E muito. Eu vejo um cenário para o Vasco, não sei em quanto tempo, muito positivo, porra. Porque se a gente zerar as dívidas, acabou o problema, porra. Acabou o problema é dívida. A gente estava enxugando gelo, porra. A gente paga através do RCE, a dívida é maior, os juros é maior do que o que você paga. Então você paga ali 150 milhões, abate 30, porra. Então você tem que atacar a dívida com dinheiro novo. E isso vai ser uma das exigências, obviamente, do próximo investidor, que ele ataque as dívidas, com prazo, obviamente, a ser cumprido. As 3 primeiras já foram ditas lá atrás na estreia, que foi Coutinho, Souza e o Alex. Eu não preciso voltar nelas. É muito cruel você fazer uma avaliação num momento duro, entre aspas, delicado. Vocês têm tanto acesso quanto a mim, quanto a toda a equipe de scout e gestão esportiva, a qualquer atleta que vem. Então, ninguém consegue enganar ninguém, né? Vou trazer um jogador bom. Se ele é ruim, você vai saber que ele é ruim. Então, assim, vocês têm acesso a alguns aplicativos esportivos para ter dados, números, vídeos. O Maxime Rodrigues é muito bom jogador. Um ponto sobre o Maxi, foi divulgado um valor e ele foi repercutido, né? Que teria sido gasto um valor. Ninguém se deu o trabalho, porque em Portugal, pela legislação, você pode publicar o valor, está lá no time Gil Vicente, por quanto foi feita a transação. Alguém foi lá olhar? Quanto foi que falaram para vocês que foi a transação? Entra lá no Gil Vicente e vê quanto foi a transação. Entra. Vocês estão falando porque vocês sabem disso? Foi não quero falar em números. O salário dele é pequeno. A gente paga em 18 meses, né, Mudeu? 18 meses o pagamento da transação. Mas divulgam números absurdos. E ele é muito bom jogador. E eu vou entrar em outro mérito, acho que foi também o Pedrosa, desculpa te citar toda hora, Pedrosa, que falou sobre, o Pedrinho, que fez bons comentários, poderia... Cara, eu tenho... Minha função hoje, as pessoas confundem por uma boa avaliação que eu acho que vocês achavam que eu fazia na televisão, eu não posso chegar e falar nada sobre o modelo de jogo. Imagine, já que eu te citei, Pedrosa, imagine o Pedrosa treinador, chega e fala assim, Pedrosa, olha só, tu tem que jogar assim, porque tu não tá jogando assim, tu tem que botar o fulano, tem que tirar... Cara, todos os questionamentos sobre técnica, tática, substituição, escalação, ela é direcionada para a comissão técnica. É lógico que se pedir a minha opinião, eu dou a minha opinião, mas não é a minha função. A minha função hoje, eu tenho um scout, eu tenho gestores esportivos, obviamente, que passam para mim e eu dou o aval, a canetada junto com a modelo. Simples assim. Agora, o Jean pode estar jogando bem ou mal, também não quero falar para não falar do jogador, mas o cara não pode ser convocado para a seleção chilena e ser ruim. Vocês têm informação sobre o Jean. No jogo que o Jean fez para o Bahia, contra o Vitória, ele fez um bom jogo. Pode ter caído de rendimento, mas é um contexto que, de repente, faz com que ele não renda o que ele rende. Mas ele é bom jogador, pô. Só que para nós, e aí pegando um gancho também da minha função, é muito mais fácil a gente ir num embalo de uma onda, porque é difícil ir contra a maré mesmo.
Às vezes a gente acha uma coisa, mas está todo mundo indo para um lado e a gente fala, vai junto. Porque você ser contra é diferente. Então, assim, todo mundo fala, o Max é não sei o quê, o Jean não sei o quê, vai todo mundo junto. Analisem com um pouco mais de calma a questão de jogar bem ou não, a questão de minutagem ou não, para definição se o cara é bom ou não. Eu posso afirmar para vocês que os dois são bons jogadores. Os dois são bons jogadores. Agora, o que a gente tem que fazer para a próxima temporada? Dentro de um planejamento financeiro, sempre respeitando, porque o que aconteceu é que falaram que ia ter um aporte, contrataram milhares de jogadores superfaturados, na perspectiva de um possível aporte, ou já sabendo que o aporte não ia acontecer, mas fizeram mesmo assim, tá? E para você diluir também é difícil, porque são jogadores que, de repente, não quero entrar no mérito, o mercado não é compatível com o salário e o outro clube não vai pagar nem a metade. Então, até para você fazer essa dinâmica é difícil. Então, a gente tem que ser o quê? Certeiro. Observar onde a gente pode ter, onde a gente não foi tão bem e ser mais certeiro. A questão do zagueiro já foi explicado. Para deixar claro, teve um zagueiro que a gente já estava negociando, ele quis ir para o Corinthians, Nós procuramos ele, conversamos com ele. Primeiro não queria voltar para o Brasil, depois ele quis ir para o Corinthians. O outro zagueiro queria ganhar um valor que ganha os nossos principais jogadores. E a questão do Ian, do Nils, foi de uma maldade tremenda, porque você começa a negociação, ela evolui, aí demora 2 dias para responder, mas as coisas andam, todo mundo vai aceitando, a coisa vai caminhando, você estaciona outras negociações. Mas você vai negociar 2 zagueiros ao mesmo tempo, a coisa está evoluindo aqui, aí manda contrato, aí manda minuto, aí manda isso, manda aquilo, aí demora a responder, aí não responde, aí os caras são leados mesmo, aí você pressiona, aí liga, vai empurrando, até o último dia o cara foi, chegou, o cara manda um e-mail 11h59, sei lá, pô. Por quê? Porque o Vasco tinha a 777 tinha uma dívida com esforço, pô. E aí eles sacanearam até o final. Então, assim, pode ter sido erro? Pode, cara, e a gente tem que aceitar os erros e as críticas. Mas, assim, só uma avaliação pequena sobre o Jean e o Max, que, assim, vocês vão aí ver, procurar, vocês vão ter informação sobre os dois jogadores. Mas com relação, novamente, ao planejamento, ele já existe, muita gente não estão se mexendo. O planejamento de 25 já está feito há mais de 2 meses, já está sendo feito há mais de 2 meses. Mapeamento de jogador, necessidade de posições, perfil, dentro do orçamento que o Amodeu passa, está tudo sendo planejado ali. Até isso a gente tem que ter cuidado, porque se a gente começar a citar os nomes para, facilitar o trabalho de vocês, em quem a gente está indo atrás, a gente perde, porra. E a gente não está competindo com a primeira prateleira, não. A gente pode perder para a segunda prateleira, pô. Segunda prateleira não é nível de jogador, não, de orçamento. Então, assim, é todo um cuidado que a gente tem que ter. Salve família vascaínas, você ligado aqui no canal Sou Mais Vasco News hoje, rapaziada. E no vídeo de hoje vamos estar falando dessa coletiva que o Pedrinho deu, que durou quase 3 horas, na tarde de hoje, no Rio de Janeiro, e repercutiu bastante a respeito sobre uma possível venda da SAF do Vasco. Falou também a respeito de jogadores, contratações, planejamento para o ano que vem. Mas eu deixei somente um trecho, alguns trechos do vídeo no início do canal, aí no início do vídeo, para você estar acompanhando. Antes de mais nada, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para não perder vídeo nenhum que nós soltarmos aqui no nosso canal Sou Mais Vasco News hoje, rapaziada. E repercutindo essa notícia aí, sabemos que o Vasco tem a intenção de vender a SAF do Vasco, tem a intenção de vender a SAF, e o Pedrinho deixou isso bem claro na entrevista coletiva de hoje. Mas alguns assuntos que vamos estar falando a respeito dessa coletiva do Pedrinho é que ele falou que há não só um investidor, mas vários investidores para tentar a negociação, né, para comprar, adquirir a SAF do Cruz Maltino. Então, podemos esperar aí que nos próximos dias, ou talvez nos próximos meses aí, ter algum desfecho positivo para a venda do Vasco da Gama, rapaziada. Mas outra coisa que o Pedrinho destacou muito, elogiou bastante o John Textor e também falou sobre a situação envolvendo o Orediano. Mas sobre o Textor, ele elogiou bastante, falou que é um bom investidor, é um bom personagem, né, para o futebol carioca, né, e principalmente para o Botafogo, que deu certo, tem dado certo. O Botafogo está aí em 2 finais praticamente, uma na Libertadores, é o líder do Campeonato Brasileiro, e ele falou sobre a admiração que ele tem pelo John Textor, e também falou a respeito da proposta do John Textor por Ryan, o cria da base Ryan. Mas Pedrinho fez o pediu que não seja para o Botafogo. Pedrinho afirma que na negociação com John Textor envolvendo o Ryan, foi solicitado que o atacante não vá para o Botafogo. A ideia é que o cria, né, vá para o exterior, jogar num dos times lá do John Textor, possivelmente no Lyon ou no time lá da Bélgica, né, rapaziada. Então podemos aguardar aí o que vai acontecer. E também ele criticou muito o contrato de Luca Orediano, o empréstimo de Luca Orediano para o Cincinnati, da Major League Soccer, né, dos Estados Unidos.
Pedrinho comentou que o contrato de empréstimo com o Cincinnati foi mal feito, e o CEO, né, Carlos Amodeu, completou que nunca viu cláusula poucos usuais no contrato. Agora vamos ver, né, o que vai acontecer. Lembrando que Lucas Orediano tem contrato com o Vasco até o final de 2005, mas segundo informações de alguns setoristas do Vasco, é que o Cincinnati vai ativar a cláusula de compra do jogador. Com isso, ele tem tudo para não voltar ao Vasco. Tendo em vista que o contrato de Lucas Orediano lá já tem essa cláusula, e a não ser que aconteça um desastre, Lucas Orediano não joga mais pelo Gigante da Colina. Então vamos aguardar e ver o que vai acontecer. Lembrando que Pedrinho falou também do planejamento do ano que vem, que tem tudo para acontecer de positivo, então vamos aguardar. É isso, rapaziada, então conto muito com a sua colaboração. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder vídeo nenhum que nós soltarmos aqui no canal. De Vascaíno para Vascaíno. Valeu, fui!